Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vou estar gravando esse vídeo para vocês, fica mais fácil para a gente bater o papo. Bom, vamos lá, né? Anatomia e Fisiologia Humana, tá bom? Capítulo 3, tá bom? A apostila também, volume 3. Vamos lá? Então, a gente vai estar estudando sobre o sistema endócrino, né? Sistema endócrino é um sistema bem complexo, que tem a função de controlar o nosso corpo através de produtos químicos, conhecido como hormônios, né? Porque assim, nosso corpo é controlado por dois sistemas. O sistema nervoso controla todas as emoções e funções do nosso corpo, e o sistema endócrino também controla a funcionalidade do nosso corpo através da liberação de substâncias químicas na corrente sanguínea que vai para todo lugar do nosso corpo desempenhando funções. E é isso que a gente vai estudar hoje, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é o sistema endócrino, né? Então, sistema endócrino, pensando aqui, eu estou com a apostila com vocês, na página 5, coordena as funções de todas as células do nosso corpo. Por quê? Controla as funções do nosso corpo, e quando fala corpo, falamos e pensamos em células. Isso se dá através de secreções de substâncias por estruturas que a gente conhecemos como glândulas, né? Essas glândulas, elas podem ser endócrinas e exócrinas, né? Quando a gente fala glândulas endócrinas, nós estamos falando de glândulas internas do nosso corpo que libera substância dentro da corrente sanguínea, ou seja, no sangue. E quando nós falamos em glândulas exócrinas, são glândulas que liberam substâncias orgânicas para fora ou dentro de cavidade oca. Como assim, professor? Vamos pensar. O suor, o que libera o suor é a glândula sudoríparas, que fica na nossa pele. Ela que libera essa substância, tudo bem? Glândula lacrimal nos olhos, glândula sebácea, que libera a cera, que faz essa nossa pele. Quando a gente passa a mão no nariz, a gente vê aquele brilho, aquele é tipo de um óleo, de uma cera, né? Que tem nos nossos ouvidos também. E existe glândulas exócrinas também que liberam dentro de cavidades. Por exemplo, a glândula que libera o suco gástrico dentro do estômago. Esses são os dois tipos de glândulas que nós temos, glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Mas existe assim diversos nomes de glândulas, né? E suas funções. Vamos ver quais são suas funções? Vamos pensar um pouco. Ó. Se vocês olhar na página 6, vamos lá na página 6, ó, comigo. Vamos aqui, ó, na página 6, tudo bem? Vocês estão olhando esse desenho aqui, ó, e tem o desenho do corpo humano aqui, ó. Olha comigo aí, acompanhe. Essas são o nome das glândulas, tá? Depois a gente vai estudar os hormônios. Então, nesse desenho, nós temos lá, galera, ó, a glândula hipófise, tá bom? Que ela fica localizada lá no cérebro, né? Perto do cerebelo. Nós temos a tireoide, né? Que fica aqui na região do DEM interno do nosso pescoço, da nossa garganta. Tem as paratireoides. Nós temos o timo, né? Que fica para baixo, bem perto entre um pouco para cima do coração, né? Mais para baixo, já na região abdominal, vocês estão olhando aí, nós temos as suprarrenais que ficam em cima dos nossos rins, nós temos o pâncreas, mais para baixo na região pélvica, onde forma lá a região do sistema reprodutor masculino e feminino, nós temos o ovário, tudo bem? Nós temos os testículos, tudo bem? Homem, testículos e mulher, ovário, tá bom? Então vamos lá, vamos ver individualmente. A hipófise, né, olhando aí na página 6, ela é localizada na base do cérebro, está apoiada em em um suporte ósseo, então ela está lá. E vamos ver o que ela tem de importância. Ela libera o hormônio do crescimento GH, né? Olha lá, o hormônio do crescimento que vocês estão vendo aí. A função desse hormônio do crescimento é estimular o crescimento geral do organismo. Então, quando vocês são mais jovens, igual vocês, né? Eu já sou velho, né? Já não tenho mais esses hormônios. O meu está diminuindo a cada dia que passa, né? Conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo essa quantidade de hormônio no nosso corpo. Mas vocês que são jovens, o seu corpo está produzindo grande concentração de GH, hormônio do crescimento. Para quê?
para fazer suas células multiplicarem, vocês desenvolverem e vocês começarem a crescer, ganhar massa óssea, massa muscular, entendeu? Crescer de tamanho, desenvolver a parte muscular, que eu tinha falado já, né? Desenvolver os órgãos, né? E isso se dá devido ao hormônio GH, né? É interessante que esse hormônio ele pode também trazer algumas consequências em alguma parte da população mundial que vocês mesmos já viram na televisão, andando por aí com os pais de vocês, somente vocês, que é o nanismo e o gigantismo, né? Então nós temos lá em cima as duas fotos aqui, né, galera? Olha que interessante. Você tem duas fotos. Nessas duas fotos você apresenta aí, ó, o gigantismo, né? Um cara enorme, tá vendo? Meio curvado lá no teto. Isso se dá quando o GH ele produz um hormônio em grande concentração no nosso corpo, levando uma multiplicação celular descontrolada, levando a pessoa a crescer muito. Aí cresce ossos, cresce músculo, cresce órgãos, cresce, no caso, o coração, dando exemplo de órgão, e tudo cresce no cara. É isso mesmo, ele se desenvolve enorme, ficando gigante mesmo, né? Passando de 2,20 metros, já teve relato de pessoas com 2,80, 2,60, né? Chega a calçar 50 centímetros, um tênis de 50 centímetros, 55, né? É isso daí. Mas não quer dizer, preste atenção, não quer dizer que uma pessoa que chega a 1,92 m ela tem distúrbio hormonal e gigantismo, não. Ela tem que ver o histórico dos pais. Se o pai dela, ou o pai desse jovem, e a mãe, ela tem uma estatura alta, lógico que esse jovem vai chegar numa altura considerável. Agora, se seus pais medem 1,60 m, 1,70 m e o cara tá com 2,20 m, ele já está sofrendo distúrbio do GH, entenderam agora? E na outra foto você tem o nanismo, que aí é o contrário. Então, no caso do nanismo, o que acontece? É uma produção menor do GH, é uma diminuição da produção de GH na corrente sanguínea. Isso faz com que a pessoa não se desenvolva a massa muscular, a massa esquelética. Mas você pode ver que a cabeça dele é do tamanho de um adulto, né? Mas o tronco, né, do tamanho de um adulto, mas agora os braços e as pernas não se desenvolvem. É o característica do nanismo, né? Quando a gente vê aquele pequenininho. Continuando ainda, nós temos então o hormônio lactogênico. Vocês estão vendo o hormônio lactogênico aí na página? Qual que é a função dele? Vamos por função, tá, galera? Estimular a produção e secreção de leite pelas glândulas mamárias. Isso, é quando a mulher está grávida, automaticamente esse hormônio entra em ação e faz com que a mulher produza leite. Nós temos o FSH, hormônio folículo estimulante. Vamos lá ver o que é. Estimula o desenvolvimento e o amadurecimento dos folículos ovarianos da mulher e a produção de espermatozoide no homem. Então, tanto nós como as mulheres, tem esse hormônio. Ele é importante para o amadurecimento dos caráteres sexual também. Ajuda no desenvolvimento, né, da questão dos homens e das mulheres, né? Nós temos também o hormônio antidiurético, o ADH, tá bom? Qual é a função? Estimular, vamos lá, aumenta a reabsorção de água, né? Então, a gente bebe muita água, né? Essa água está no nosso sangue e ele tem a função, então, de fazer o controle. Como que faz esse controle? Então, se eu tomo muita água, essa água não vai ficar no meu corpo, ela vai sair pela urina. Por quê? Porque esse hormônio faz o controle da quantidade significativa e importante para o meu corpo. Então, se eu tenho muita água, né, ele vai fazer eu urinar bastante para liberar a grande concentração, porque eu não preciso de tanta água no corpo, eu preciso de uma quantidade. Se eu tenho pouca água, ou seja, se eu estou bebendo pouca água, ele vai segurar minha urina, então eu não vou fazer xixi toda hora, entenderam a diferença? É por isso que quando vocês bebem água, vocês fazem mais xixi. Quando bebem pouca água, vocês fazem menos xixi, devido a esse controle por esse hormônio. Eu pulei o hormônio luteinizante, o LH, lá. Estimula a ovulação da mulher. É quando a mulher já está no processo aí, a ovulação da mulher, quando ela já está na puberdade, quando vem sua primeira menstruação, ela tem a capacidade já de ovular, ou seja, liberar um óvulo, ou seja, ela já está capaz de ficar grávida, essa é a questão.
E no homem é a produção de espermatozoide, né? Então ajuda nos testículos da produção da testosterona também, né? Que é o testosterona? A testosterona e a progesterona são dois hormônios. A testosterona é o hormônio masculino e a progesterona é o hormônio feminino, tudo bem? São esses dois hormônios aí que ajudam na caráter sexual, no desenvolvimento do sistema reprodutor. Nós temos lá o oxitocina, o OCT, tá vendo? Estimula a contração da musculação do útero, principalmente no parto. É muito importante, porque sabe que existe dois tipos de parto, o parto natural e o parto cirúrgico, né, que é a cesariana. Nesse caso, o útero não precisa se preocupar em contrair nada, ou faça-se um corte abdominal, faz mais ou menos 7 camadas de tecido do nosso corpo, da mulher, até atingir o útero e tira a criança. Mas quando a criança vai nascer pela vagina, e aí há a necessidade desse hormônio entrar em contração, certo? Para que a oxitocina faça a produção desse hormônio para que o quê? Para que o corpo da mulher, tudo bem? É, expulse o bebê, a palavra é essa, expulsar o bebê para que o bebê possa sair, né? Senão isso ela não ia conseguir o neném sair, ia ter que fazer cirurgia. Então é por isso que a mulher tem o parto normal, devido a esse hormônio. É um hormônio muito importante. Então, esses hormônios são controlados pela glândula hipófise, aquela glândula que vocês estão vendo lá na cabeça, bem no meio do cérebro, tudo bem? Vamos continuar na página 7. Tireoide, né? A tireoide, então, galera, produz hormônios sob o controle da hipófise, né? Os principais hormônios são a triiodotronina, T3, e a tiroxina, T4. Galera, não precisa se preocupar com esses nomes, isso não é cobrado dessa forma na prova. O que vocês precisam entender é a função dos hormônios, tá? Então, ambos, vamos lá, qual que é a função desses dois hormônios que é produzido pela tireoide? Lembra que eu falei que fica no pescoço? Bom, ela ajuda no metabolismo, aumenta o consumo de oxigênio e a produção de calor. Então, ela ajuda, né, nessa questão da oxigenação do nosso corpo e na produção de calor. Nós temos também a hipotiroidismo. Hipotiroidismo já é uma doença. Então, agora eu vou falar de dois problemas de saúde que dá quando a gente tem a tireoide desregulada. Muito comum na sociedade. Tem muitas pessoas que precisam fazer até operação, arrancar a tireoide devido a câncer e outros problemas, tá? Se a pessoa produz ela igual que hipotiroidismo, caracteriza pela baixa produção da T3 e T4. Então, se a sua glândula tireoide está produzindo T3 e T4 em pequena quantidade, ela vai produzir consequências para o nosso corpo. Então, vamos lá. Leva à diminuição do metabolismo. Isso gera tendência à obesidade, ou seja, a pessoa diminui o metabolismo, levando a pessoa a uma obesidade. Ou seja, o que vai acontecer? Ela vai ganhar massa corpórea. Por quê? Porque o metabolismo dela é lento, então ela não vai conseguir queimar tudo que ela come. Um exemplo que a gente consegue ver é a glândula do bócio, né? Pode correr também engrossamento e inchaço da pele, né? Então a gente está vendo aí dois desenhos que aí embaixo, né? O hipertiroidismo já é o contrário, caracteriza pela elevação da produção da T3 e T4. Nesse caso, há um aumento desses dois hormônios produzido pela tireoide descontroladamente, que faz seu metabolismo acelerar. Diferente do hipo, a pessoa queima muito mais rápido, ela emagrece muito rápido, ela fica meio magra mesmo, magricela, pele e osso. Mas não vai morrer, mas ela tem muito problema nessa questão, né, de saúde, né, muito fraquinho fica, né. Fica com problemas cardiovasculares, porque o coração fica acelerado, aumentando muito seus batimentos, tá bom? E aí embaixo você vê as duas extremidades, né? Então é o portador de exofalmina, você pode ver que são esses olhos com a pálpebra de baixo aqui, ó, muito inchada. E o outro lá embaixo, tá vendo aquela foto daquele negro? É portador do bócio, ele fica com o pescoço inchado, parecendo um pescoço de sapo mesmo, fica inchadaço, cara. Essa é uma das consequências aí, tá bom? Dessas duas distúrbios, então nós temos a hipotiroidismo e hipertiroidismo. Isso é importante, né? Isso aí às vezes se pergunta em prova. Produzida pela tireoide. São duas consequências de doença. Depois nós chegamos, galera, na paratireoide, né?
São 4 pequenas glândulas hormonais localizadas atrás da tireoide. Então, continua na região do pescoço. Ela produz o paratormônio, né, que é o PTH. O que esse hormônio faz? Controla o metabolismo do cálcio no organismo. Então, ele faz o controle do cálcio, né? O que é o cálcio? O cálcio é muito importante, que é o quê? É um mineral que ajuda na contração muscular, no funcionamento do sistema nervoso, na deposição desse cálcio no osso. Então, o que acontece? Quando a gente, por acaso, se alimenta mal, não come a concentração de cálcio, né, não tem a vitamina D, que é responsável pela questão do cálcio também, da fixação do cálcio, esse hormônio faz com que o nosso retira o cálcio dos nossos ossos, levando até a problemas de saúde mais para o futuro, sabia? Levando a osteoporose, por exemplo. É uma ideia. Então a gente tem que ter uma alimentação rica em cálcio, né? Para não ter esse problema, esse distúrbio que pode ocorrer com os paratireoides no hormônio paratormônio. Então a gente precisa comer queijo, leite, derivados do leite, Danone, Yakult, etc. Para que você tenha uma concentração de cálcio muito bom no seu sangue circulando, para que ocorra a regulação desse cálcio pela paratireoide, tudo bem? E embaixo vocês estão vendo aí nesse exemplo como que ocorre, né? Então é um mapa aqui mental aqui mostrando como que está ocorrendo esse processo aí, bem interessante, né? Então estimula a secreção da calcitocina, né? Reverte o efeito do paratermo, diminui a calcemia no sangue. Então, tudo isso é controlado. Se eu tenho mais, se eu tenho menos, tudo isso vai depender do quanto de cálcio eu tenho no meu corpo e como esse hormônio vai estar. Então, pessoas que têm esse hormônio desregularizado, precisam tomar remédio para que esse hormônio seja controlado, tudo bem? Entenderam? Vamos agora falar do pâncreas, né? O pâncreas, ele é interessante porque ele fez parte do nosso estudo do sistema digestório. Vocês lembram do pâncreas? Que libera o suco pancreático, que cai no intestino delgado, que ajuda na digestão. Aquele também tem uma função específica, ele libera substâncias importantes para o nosso funcionamento do corpo. Nesse caso, ele produz a insulina e o glucagon. E o que é a insulina e o glucagon? Eles são responsáveis por controlar a quantidade de açúcar no nosso sangue, correto? Isso, ele ajuda a controlar a quantidade de açúcar no nosso sangue. Vamos entender um pouco, olha lá. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma grande concentração de açúcar ou uma baixa concentração de açúcar, vai entrar em acordo com a insulina e o glucagon, né? Então vamos lá, as células do fígado e do músculo, nesses órgãos, a glicose será transformada em glicogênio de reserva. Então, no sangue, a glicose se transforma em glicogênio e é guardado no fígado, outro órgão que nós estudamos no sistema digestório. E fica lá guardado. E quando a gente tem baixa concentração de açúcar no sangue, de repente você não se alimentou bem de carboidrato, tá o dia inteiro sem comer, esse glicogênio volta em forma de glicose e cai na corrente sanguínea. Então, essa é a função. E aí isso pode levar a problemas assim um pouco mais sérios, no caso pode levar a problema como a diabetes, né? Lembra? Já ouviram falar da diabetes? Quem é diabetes são pessoas que têm problema nesse controle da regulação do açúcar no sangue. Tem pessoas que têm que tomar insulina, lembra aquela injeçãozinha todo dia para controlar o açúcar. Por quê? Porque as células não conseguem pegar esse açúcar que você come. Então você come o carboidrato, esse açúcar tinha que entrar na célula, não consegue. Então precisa ter a insulina para que possa capturar esse açúcar, tá bom? Então é isso aí, a gente tem a diabetes de tipo 1 e tipo 2. Depois vocês querem que vocês façam até uma pesquisa explicando qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. E falaria para mim, eu queria que vocês gravassem um vídeo pequeno explicando o que é diabetes tipo 1 e tipo 2. Basicamente, diabetes tipo 1 é devido isso, por causa disso e por causa daquilo. Diabetes tipo 2 é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Pronto, tá bom? Grava um vídeo e manda para mim na semana que vem, sem ser essa segunda, né? A próxima segunda. Eu ia gostar, ia ficar muito feliz. Vocês podem fazer isso? Vai valer nota, hein? Ó, show de bola, hein? Só isso. E então vocês estão vendo aí como que funciona a importância da insulina. Vocês estão olhando também no desenho aqui, ó, em relação a isso, né? Esse mapeamento também. Então o fígado funciona assim, ele pode armazenar a glicose e depois ele pode liberar a glicose também na corrente sanguínea. Então é isso que se dá. Se eu como bastante açúcar, ele vai guardar e vai ficar lá.
Se eu tenho pouco açúcar no sangue, ele quebra essa glicose do glicogênio, joga no meu sangue para poder ter energia para minhas células funcionar. Vamos falar agora dos testículos. Outra glândula importante que fica lá no sacro excretor. Nós vamos falar sobre o sistema reprodutor mais para frente. Vamos falar sobre o pipi. E sobre a pepeca também, tá bom? Pênis e vagina. Os testículos se encontram no saco excretor, no saco, né? Eles são importantes, produz 2 hormônios masculinos, né, os androgênios, e o principal dele é a testosterona. Essa testosterona, ela é aquela que dá característica sexual para nós, né? Responsável pela produção de espermatozoide, é responsável por vários fatores. Vamos ver, olha lá no desenho que interessante aqui, olha que legal aqui, ó. Então vamos lá, qual é a importância dela? A testosterona no nosso sangue, ela vai ativar algumas funções biológicas do desenvolvimento do nosso corpo quando vocês estão na puberdade. Na idade de vocês, certo? Na idade de vocês mesmo aí, beleza? Então, produção de espermatozoide, desenvolvimento muscular, o cara começa a ganhar músculo, crescimento de pelos, barba, né? Engrossamento da voz, desenvolvimento do pênis, o pênis aumenta de tamanho, volumalmente, tá? O saco escrotal e as mudanças comportamentais, né? Então vocês passam daquela fase de criancinha de brincar de carrinho e já tá falando grosso, já quer pegar as menininhas, né? No bom sentido, tá, galera? Tá bom? Sempre na paz do Senhor. Beleza? Então, o testículo tem essa função, tá bom? Produzido, é muito importante, é um dos hormônios mais importantes do caráter sexual masculino. Os ovários, também na página 9, olha lá, nós já estamos acabando essa aula. Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, tá bom? O estrogênio são produzidos nos folículos ovarianos, estimula o desenvolvimento do revestimento uterino, tá bom? Para a produção do desenvolvimento do zigoto, do embrião, do bebê no útero. A progesterona, outro hormônio importantíssimo, é produzido pelo corpo lúteo, do ovário, né? Então é produzido no ovário, e age na associação do estrogênio na manutenção do desenvolvimento do endométrio, do útero, né? A parte da menstruação, que a mulher tem que menstruar todo mês, é devido a esses hormônios, tá bom? Então, a gente tem o outro hormônio importante, ó, lá na mulher, então, é a mesma coisa do homem. Desenvolvimento, vamos lá, das mamas, tá bom? Desenvolvimento do quadril, a mulher ficar com o quadril mais elevado, né? Então, você pode ver que as mulheres vão ficando mais fortinha, né? Com as mamas mais grandes. Então, você pega a menina lá, tem 11 anos. Quando você vê ela daqui com 13, 14, ela tá com as mamas já um pouco maior, as nádegas, a coxa, tudo mais desenvolvido, tá bom? E ela cresce, às vezes, muito mais que o homem de estatura. Então, é devido a esses 2 hormônios, estrogênio e progesterona. Depois vocês dão uma lida aí, tá bom? E nós temos o timo, que funciona apenas na infância, depois regride e desaparece. É localizado também na base do pescoço, não é tão falado no timo, né? Mas ele tem especializado em produtoras de anticorpos. É uma glândula responsável pela fortalecimento da produção de células de defesa, produtoras de anticorpos, tá bom? Tem a ver mais com as células de defesa. Sistema, bom, eu vou parar por aqui, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, para finalizar. Então, na nossa aula de hoje, falamos sobre o sistema reprodutor, o sistema hormonal, tá? O sistema fisiológico humano, que são os hormônios e as glândulas, tá bom? Não deixe de dar uma boa lida na apostila. Qualquer dúvida, vocês mandem para o e-mail. E é isso aí, galera. Tamo junto, hein? Sempre. E foca, hein? Dá uma lida aí. Faça suas anotações se ficaram com dúvida. Mas vocês podem ver que é bem fácil essa aula. Show? Tamo junto. Obrigado aí mais uma vez.